Olá, crianças, tudo bem? De volta com as nossas aulas, depois de um período de recesso de uma semaninha, nós voltamos com aula de língua portuguesa. Anotem no caderno de vocês a data de hoje, último dia do mês de agosto, dia 31 de agosto de 2020. E nós vamos retomar as nossas aulas com ortografia. Lembram-se que a ortografia, que são as regras da língua portuguesa que nos ajudam, que nos auxiliam a escrever e a falar de uma maneira que todos do Brasil entendam? Muito bem. Aí eu inicio essa aula com a leitura de um conto que está marcadinho aqui, ó. O Velho, o Menino e o Burro. A autora deste conto é a Ruth Rocha. Eu já li este conto para vocês na sala de aula, mas talvez vocês tenham se esquecido, né? Porque o tempo já passou. Então eu vou reler, melhor dizendo, para vocês, e é em cima deste conto que vocês já conhecem, né? Vão se relembrar. É em cima deste conto que nós vamos trabalhar a nossa ortografia de hoje, tá bem? Então é deste livro aqui, ó, da Ruth Rocha, que faz parte do nosso acervo da escola, tá? Tá aqui no alto o nome da autora, Ruth Rocha. A Ruth Rocha ela é muito conhecida, famosa, escritora brasileira, particularmente para o público infantil, para as crianças. Olha lá o título. O título do livro traz o nome do conto de hoje: O Velho, o Menino e o Burro. E ele continua com letras menores, o título do livro, e outras histórias caipiras. Então, o que nos remete à palavra caipiras, né? Aquele ambiente da roça, do sítio, do campo. Então, são histórias que o ambiente é voltado para a área rural, né? Do campo, certo? E aqui, olha a ilustração. Já conta sobre o conto que a Pro vai reler, né, para vocês, ó, o burro, o menino e o velho, tá bem? Então vamos lá. É muito interessante, muito legal essa história, tenho certeza que vocês vão gostar de relembrar. E a história diz assim: Num lugar que você sabe, este fato aconteceu. As pessoas que eu descrevo, você talvez conheceu. E se você não se lembra, procure na consciência, porque se houver semelhança, não é mera coincidência. Então vamos lá. O burrico vinha trotando pela estrada. De um lado vinha o velho, puxando o cabresto. Do outro vinha o menino, contente que o dia estava fresquinho e o sol brilhava no céu. Sentados no barranco estavam dois homens. No que viram o burro, mais o velho e o menino, um cutucou o outro. Veja só, compadre, que despropósito! Em vez do velho montar no burro, vem puxando ele. Olha lá, os dois que estavam no barranco. E aí eles seguiram. O velho e o menino se olharam. Assim que viraram na primeira curva, o velho parou o burro e montou nele. O menino segurou o cabresto e lá se foram os três, muito satisfeitos. Até que perto da ponte tinha uma casa com uma mulher na janela. Olha só, sinhá, venha ver o desfrute. O velho no bem bom, montado no burro, e o pobre do menino gramando a pé. Olha lá, ó, a mulher na janela, falando dos três. O velho e o menino se olharam de novo. Assim que saíram da vista da mulher, o velho desceu do burro e botou o menino na sela.
e foram andando um pouco ressabiados, o velho puxando o burro pelo cabresto, pensando no que o povo podia dizer. Logo, logo passaram numa porteira onde estava parada uma velha, mais uma menina. Mas que absurdo, minha gente! Um velho que nem se aguenta nas pernas, andando a pé, e o guri, bem sem vergonha, escanchado no burro. Mais uma para falar dos três. Olha lá quem aparece na nossa história. Quem parece? Parece ser um padre. Então vamos lá. Os dois se olharam e nem esperaram. O velho, mais que depressa, montou na garupa do burro e lá se foram os três. Dali a pouco encontraram um padre que vinha pela estrada, mais o sacristão. Olha só que pecado! Onde é que já se viu? O pobre do burro, coitadinho, carregando dois preguiçosos. Mas isso é coisa que se faça. Será que eles vão fazer agora, né? Mais gente dando palpite. Olha lá o que é que aconteceu. O que é que aconteceu? Agora foi a vez dos dois carregarem o burro, a carinha do burro. Não achando nada normal isso, né? O velho e o menino, desanimados, desmontaram e nem discutiram. Saíram carregando o burro. Mas nem assim o povo sossegou. Cada vez que passavam por alguém, era só risada. Olha só os dois burros carregando o terceiro. Olha lá, viraram motivo de piada. Coitados, olha lá, o vovô cutucando a cabeça. E vamos ver como é que essa história termina. Quando chegaram em casa, o velho sentou cansado, se assoprando. Bem feito, ele dizia, bem feito. Bem feito o quê, vô? Bem feito para nós, que a gente já faz muito de pensar pela própria cabeça e ainda quer pensar pela cabeça dos outros. Agora eu sei por que é que meu pai dizia: quem quer agradar a todos, a si próprio não faz bem, pois só faz papel de burro e não agrada a ninguém. Colorê, colorim, a história chega ao fim. Se relembraram deste conto? Muito bem, neste conto tem algumas palavras que eu quero chamar a atenção de vocês. E são as seguintes. Olha, então, essas palavras são retiradas ali do conto, tá? Então, são estas: lugar, segurou, gente, preguiçosos, alguém, carregando e aguenta. Então, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: o que será que estas palavras têm em comum? Elas têm algo em comum. O que será que elas têm de igual, né? Todas elas. O que vocês acham? Todas têm a letra G na escrita. Todas têm. Ó, lugar, segurou, gente, preguiçosos, alguém, carregando e aguenta. Então, todas elas têm a letra G, mas será que todas elas são pronunciadas da mesma forma quando aparece o G? Acredito que não, né? Se nós fizermos isso com atenção, nós vamos ver que não. Então, ó, lugar, segurou, gente. Então, nessas três aqui, nós vimos que a pronúncia já é diferente, né? Aqui, ó, eu falo, pronuncio ga, aqui gu e aqui g. Olha lá, mudou, né? E aqui,
gui, preguiçosos. E aqui, alguém, ó, gue. Como tem o M, vai aparecer o som nasal. Então, eu leio guem, alguém. E aqui, g, né? G, gan. Por causa, então, do N, que também dá som nasal. Gan, carregando. E aqui, G, ó, aqui é G, aguenta, né? Na verdade, não é o G, mas aguenta. Aqui a gente tem até o sonzinho da letra U, né? Na pronúncia, aguenta, até aparece, né? Então, fica aguenta. Então, tem o som nasal ali por causa do N. Então, embora todas tenham a letra G, a pronúncia, ela é diferente. E nós vamos ver, então, por que isto acontece, certo? Então, vamos lá. Aqui, o G com A, eu leio Gá. A gente não lê já, certo? Então, olha, G com A, eu leio Gá. Então, como que é o já? J-A? Só dessa forma, certo? G com H. Ó, o G com U, leio Gu. E o G com E? Eu leio G? Não. G com E, eu leio G, certo? E aqui, ó, Gui. Como que eu faço Gui? G-U-I. Como que eu faço G? G-U-E, diferente desse aqui da gente. Ó, gente, só G-E. E G, G-U-E, certo? Aqui é o som nasalizado, né? Que tem o N, por isso que eu leio GAN, certo? Mas é o Gá, só que com o som nasal. Então, por isso que fica GAN, certo? E aqui é um pouquinho diferente da pronúncia do alguém, né? Gain, porque aqui eu ouço um pouquinho ainda do som do U. Aguenta, né? E não aguenta. Então, a gente fala aguenta. Então, a gente ouve um pouquinho do som do U também, tá? Aguenta. Então, guen e gen. Então, nós temos essa diferenciação. O gen, G-U-E. E o Gwen, ou Gue, G-U-E também. Só vai mudar a pronúncia, na verdade, né? Tá bom. Então, o que é que nós temos que pensar? Que quando nós queremos o som Ga, Go, Gu, Ga, Go, Gu, G e Gi, a gente só usa a letra G, tá? Ga, ó, gu, tá? Aqui não tem o go, né? Por exemplo, de gorila. Então, ó, ga, go e o gu, a gente só vai usar o G, certo? E para o som GG também, só o G, tá? Gente, né? Girafa, certo? Só o G. E para o som G e Gui, como que eu faço? Ah lá, ó, para o som G e Gui, tem que ter quem acompanhando a letrinha G? A letrinha U. Senão eu não consigo marcar o som G e Gui. Tá bem? Bom, então o que nós vamos fazer agora aqui, ó? Nós vamos separar estas palavras de acordo com a pronúncia delas, tá? Então, quem eu vou pôr aqui embaixo do G? Vou pôr lugar, que eu só preciso do G, né? Essa caneta aqui. Lugar. Segurou. Gente. Quem mais? E carregando.
E quando tem o G acompanhado de U, para formar o som, G, quem eu vou pôr então? Aqui nesta coluna. Preguiçosos. Alguém. E aguenta. Certo? Então, quando eu uso só o G, eu vou usar só a letra G para marcar o som. Ga, go, gu, G ou Gi, tá? Lembrando que eu também tenho o som GG com J, mas a gente não vai ver hoje, só para vocês se relembrarem, se recordarem, tá bom? Que eu também tenho esse sonzinho aqui com J, G e G, tá? Bom, e quando então eu devo usar o GU? Quando eu quiser marcar o som G ou o som GI. Aí você tem que usar o G acompanhado de U, tá? Como nós vimos nos casos aqui das palavras do conto, tá bem? E para a gente finalizar a nossa aula, então, vem a nossa tarefa. E a tarefa é a seguinte: escreva 5 palavras de acordo com a norma ortográfica de hoje. Então, qual foi a norma ortográfica de hoje? A regrinha. O uso do G e do GU. Então, eu quero 5 palavras, podem fazer como a Pro fez aqui, separando assim, em coluninhas, tá? Eu quero 5 palavras diferentes dessas que nós vimos hoje, tá? Eu quero 5 palavras com G, que se escreva com G, e 5 palavras que se escreva com GU, tá? Lembrando que é o som GG, e aqui lembrando que com G pode ser Ga, Go, Gu, G ou Gi. E esses sons podem estar no começo, no meio ou no final da palavra. Tá bom, crianças? Então, eu aguardo a postagem de vocês. Até a próxima!